vamos seguir com ela, Vieco. Obrigado pela presença aqui hoje, nessa série especial que nós estamos fazendo aqui, Ditadura Nunca Mais, Semana Ditadura Nunca Mais. Ela Vieco Volkmer de Castilho, ex-subprocuradora-geral da República aposentada, ingressou na carreira do Ministério Público Federal em 1975, tendo se aposentado em 2023. No Ministério Público Federal exerceu as funções de Procuradora Federal dos Direitos do Cidadão, membro e coordenadora das Câmaras de Coordenação e Revisão, Corregedora-Geral, Ouvidora-Geral, Vice-Procuradora-Geral, entre outras. Presidiu a Associação Nacional de Procuradores da República. O seu currículo é impressionante e eu queria começar dessa fala do Paulão. Você teve para ser Procuradora-Geral da República, como é que foi esse momento? E seja bem-vinda aqui, querida Ela Vieco. Obrigada pela oportunidade de estar com você. Eu fui indicada em 6 listas tríplices para Procuradora-Geral da República. Teve também uma indicação da NPR para ministra do STF, na época também o nome da Débora do Prá também foi indicada. Então, assim, foram vários anos, né? Eu tentando chegar lá, mas sabendo de toda a dificuldade, porque não era considerado um lugar assim de mulher, né? Agora os tempos já estão mudados, já tivemos uma Procuradora-Geral da República, então isso fez parte do processo, né, de a gente abrir caminhos. A Débora ficou 22 dias como Procuradora-Geral e foram 22 dias de muita intensidade, né? Exatamente. Porque naquele momento, eu não me lembro qual que foi a circunstância, acho que para ela ter assumido a Procuradora-Geral, mas vamos falar, querida Ela Vieco, sobre esse momento, essa lembrança, essa memória do golpe de 64. Eu estava lendo o artigo que você escreveu para uma publicação, você contando um pouco das suas lembranças e memórias. Eu queria começar por aí. Como é que foi atravessou o período maior, foi já encaminhando para uma abertura dos anos 70 no Brasil da ditadura, mas ainda com muitas perseguições, torturas, prisões, desaparecimentos. Como é que foi esse momento para você, dentro da atuação aí da sua atuação como procuradora, como operadora do direito? Então, nesse pequeno artigo, eu coloco como é que foi essa a minha progressiva compreensão do que significou o golpe de 64, porque quando ele aconteceu, eu tinha 14 anos para 15 anos, né? E aí depois, em seguida, em 68, eu já estava na Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e então tudo isso foram momentos, contextos, né, em que eu conheci pessoas que foram torturadas, desaparecidos, né? E aqui nessa sequência que nós vamos ouvir a Antônia Mara Loguercio, a Antônia Mara era desse tempo, né? Então, nós convivemos. Ela tinha uma militância, né, política, inclusive na clandestinidade. Eu nunca tive esse tipo de militância. Eu entrei assim no serviço público com essa progressiva conscientização do que significou o golpe. Eu acho que um momento assim que eu acho importante foi em 73, quando eu fiz o concurso para a Procuradoria do INCRA, Procuradoria, e aí eu acabei assumindo a Procuradoria Agrária. Eu era jovem, né, uns 25 anos na época, e aí eu comecei naquela época a perceber
pessoas que vinham dizendo terem sido expulsas, né, dos seus lotes. Eu não entendia isso, eu achava tudo tão simples de resolver do ponto de vista jurídico, né? Tinha a ação de usucapião, nós tínhamos, inclusive, o Estatuto da Terra, que tinha sido aprovado em 64, claro que não era vamos dizer, um texto pensado pelo governo militar. Então, eu comecei a ver aquelas pessoas que estavam sendo expulsas, né, de suas terras. Isso tudo era fruto de uma política que foi instaurada pelo golpe. E a gente sempre falava muito assim em golpe, em governos militares. E eu acho que a grande, assim, vamos dizer, a sacada hoje é a gente falar claramente que foi um golpe civil-militar, que foi uma ditadura civil-militar, né? E que ela se entranhou. Isso a gente só entende na medida em que a gente sabe que houve uma vinculação muito forte, né? Ela entre o militar, o poder militar que vem lá do tempo do Império, com o poder econômico que precisava se atualizar dentro do contexto do capitalismo mundial, né? Então, o que eu quero dizer assim, que eu vi essas coisas acontecendo, depois quando eu entrei na Procuradoria da República também, agora só hoje que eu tenho muito claro o quanto a instituição que eu passei mais de 40 anos, que é o Ministério Público Federal, que está dentro dessa instituição, o Ministério Público Brasileiro, ele foi conivente, colaborou, né? E a própria configuração institucional, que a gente acha tão legal, que está na Constituição, não é fruto de muito acerto, tá? De muito acerto. Por isso que a figura do Procurador-Geral da República continua sendo uma peça-chave dentro da organização política brasileira para fazer acontecer a democracia, e isso sempre ficou nas mãos, assim, nesse âmbito dos interesses político-militares. Você quer perguntar alguma coisa? Eu quero, eu estou doido para perguntar aqui, porque você está falando uma coisa tão importante. Você está, inclusive, nessa série que a gente organiza aqui, quero agradecer à AJD, Associação de Juízas e Juízes para a Democracia, a ABJD, Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, e o Transforma MP, do qual a nossa convidada é signatária aqui, o Transforma MP, que é um grupo, um coletivo que representa o Ministério Público, é uma parte, né? Quer dizer, é um grupo dentro do Ministério Público para uma melhoria, né, do procedimento, né? Porque você disse uma coisa, e a pergunta que eu quero te fazer é a seguinte: durante a ditadura militar, o Ministério Público não estava consolidado ainda, né? Foi a Constituição de 88 que acaba consolidando fortemente o Ministério Público. Me corrija se eu estiver enganado, mas você fez uma crítica, né? Quer dizer, o Ministério Público foi conivente com as atrocidades que estavam sendo cometidas ali. Fala um pouco mais sobre isso para a gente. Então, o Ministério Público é uma instituição muito antiga, né? Todos os países têm essa instituição, e ela está muito ligada, né, com o poder de acusar. O Ministério Público é uma das suas funções básicas, ou a primeira original, é a parte penal, né? O que a Constituição de 88 fez, e que é tão cantada em prosa e verso, é que colocou
uma outra função, a função de ombudsman, né, de zelar pelos direitos fundamentais, e deu também instrumentos, né, que não aquele de ação penal, também de ação civil, vários poderes. Então, agora, o problema é o seguinte, quando você vai olhar a missão, que está escrito qual é a missão do Ministério Público, está dito que defender o Estado democrático de direitos, os direitos, interesses individuais e sociais indisponíveis, só que tem uma coisinha lá que me incomoda muito, e que é a defesa da ordem jurídica, que é a ideia, vamos dizer, a missão que sempre acontece, que sempre esteve expressa na teoria e na prática. O que é defender a ordem jurídica? É defender a ordem jurídica que está posta, é a estrutura. Eu entendo que o direito, ele ele reproduz a estrutura de poder, né? Então, e é isso, e está numa ordem jurídica. Aí tem muita gente que diz, não, mas acontece que se você vai na Constituição de 88, ela tem princípios fundamentais, você tem que defender a ordem jurídica conforme aqueles princípios fundamentais. Só que não é bem assim, sabe? Você tem os que puxam para a ordem jurídica conservadora, no sentido de conservar aquilo que está. Então, você tem, por exemplo, um Estatuto do Índio, que é de antes da Constituição, que ele é incompatível, mas ele continua sendo aplicado, e assim outras leis, e também o pensamento, entende? Então, isso continua muito forte, e nós temos no Ministério, quando eu entrei no Ministério Público, quando eu entrei foi o terceiro concurso, eu sou de 73, eram 2 concursos antes, né, que tinham sido feitos, então, antes, os procuradores da República, subprocuradores gerais, eles eram designados, e eram designados pelo poder militar, era tudo gente que tinha sido escolhida, que não ia contestar. Quando eu comecei a trabalhar e que fazia os pareceres, eu tinha que fazer o parecer conforme o meu chefe, eu comecei em Brasília, era um subprocurador-geral, e aí ele dizia, não, isso aqui é assim não, né? Quando depois eu fui trabalhar em Curitiba, em primeira instância, processo de mandado de segurança, porque aqui em Brasília eram pareceres assim no antigo Tribunal Federal de Recursos, né? Não era assim em primeira instância. Em primeira instância, dava muito mandado de segurança, mas a gente tinha ordem, não, nós não podemos dar parecer contra o governo, entende? Então, e aí, também, nesse artigo até eu conto, como a gente tinha, para ser nomeada, a gente passava pelo SNI, né? Fazia um pente fino para saber se a gente tinha registros ou não. Deixa então, eu te perguntar, olha só quanta história importante, para a gente saber, a gente não sabe muito bem o que foi a ditadura militar no Brasil. Acho que você deixou isso muito claro quando disse aqui que é uma ditadura civil, militar, eu até diria, acrescentaria civil, midiático, empresarial, militar, né? Que é o que alguns pesquisadores, inclusive, postulam. Só uma curiosidade técnica sobre a história do Ministério Público. O Ministério Público no Brasil, uma instituição secular, desde do Império também, não? Da República? Sim. Desde o Império. E uma curiosidade, você disse que foi o terceiro concurso, né, que você entrou, que antes eram procuradores biônicos, vamos dizer assim, nomeados pela ditadura. E antes de 64? Também tinha concurso para o Ministério Público? Não. Não, a carreira Bom, também tem que fazer a diferença, né, entre os ministérios públicos estaduais e o Ministério Público Federal, né? A Justiça Federal teve um momento em que ela acabou, e
no governo, foi 67, foi no governo, acho que da Castelo Branco, que foi, então, recuperada, né, a Justiça Federal, porque era necessária para o governo, eles tinham que ter esse controle, né? Então, foi estabelecida a competência federal. Então, as leis, me referindo a tua, assim, tentando responder melhor, havia uma lei do Ministério Público da União e a dos Ministérios Públicos estaduais, e hoje ainda a gente tem lei orgânicas dos Ministérios Públicos estaduais e a lei orgânica do Ministério Público da União. Tá? Basicamente, assim, é a mesma coisa, são os princípios da Constituição, mas tem algumas diferenças assim, no funcionamento, né? E então, para contar a história, como é que era, se era concurso ou não, aí tem que ver em cada estado. Perfeito, é que você destacou bastante o fato de que, né, conectado ao golpe de 64, o seu ingresso se deu por concurso e foi um dos primeiros concursos ali que foram abertos. Ela Vieco, eu estou pronunciando certo o seu nome? É Vieco? Certíssimo. Tá. Tanto faz. Assim, você viu, eu nasci em Curitiba, mas eu me criei em Porto Alegre, né? Fiz a faculdade, tudo lá, e o E do gaúcho é fechado, né? Então, dizem ela Vieco. Mas aqui, no Distrito Federal, no Nordeste e tal, é Vieco. Fique à vontade. Vamos, E aberto, E fechado. Fazer o aberto, porque a gente tem, né, pensando na abertura, a Vieco, uma metáfora também da abertura de 79 da ditadura militar no Brasil. Estou pensando aqui justamente na relevância desse momento de a gente rememorar. Nós estamos aí às vésperas de 60 anos do golpe. Nós estamos num momento muito delicado, né? Tentativa de golpe de 8 de janeiro, conectada ao golpe de 64, porque tem ali militares também no meio dessa história. E eu queria pedir para você explicar um pouco para as gerações que não tiveram acesso, que não conheceram, e eu acho que a história brasileira da ditadura ainda tem muita coisa para ser contada. Por que é tão importante a gente lembrar? E como é que você vê o Brasil hoje ainda respirando esse clima de porão, né, num certo sentido, que vem dali do golpe de 64? Então, apesar assim das coisas, muitas coisas terem mudado, no fundo, a estrutura de 64, né, é a mesma. Então, por exemplo, naquela época não tínhamos sistema financeiro nacional, que a gente, a partir até de 64, porque em 64, o que a gente nota é uma porção de leis que são editadas para modernizar o país, né? Então, o que significa modernizar o país, na verdade, é servir a interesses econômicos, não apenas nacionais, né? Quer dizer, na verdade, eles são interesses de fora, né? E isso continua cada vez mais forte, a globalização que foi acontecendo, os mecanismos, a interferência de Banco Mundial, de convenções aí internacionais, que elas estão muito, muito presentes nessa estrutura, e que é uma estrutura que eu gostaria também de dizer que ela é uma estrutura porque eu trabalho assim, na minha cabeça, né? Quer dizer, nós temos uma estrutura capitalista, desigual, classista, temos uma estrutura racista e temos também uma estrutura machista. Então, são essas três estruturas que elas estão imbricadas. Então, isso a gente precisa entender hoje, relembrando desde o início, desde a escravidão, de como se constituiu o poder militar,
Enfim, sabe, e realmente, como você disse, tem muita coisa para a gente descobrir. Na minha instituição, né, Ministério Público, só se fala depois de 88, né? Não se fala o que aconteceu na época da ditadura. Não tem pesquisa sobre isso. Nas universidades, que é uma outra instituição a que eu pertenço, por exemplo, eu fui professora na Universidade Federal de Santa Catarina e estava em Santa Catarina nos anos de 84 a 92. E tem coisas que aconteceram e que eu só fui descobrir agora, porque houve uma comissão da verdade na Universidade Federal de Santa Catarina, e muita coisa apareceu. Então, sintetizando, você só entende hoje, o mundo de hoje, olhando lá para trás, e aqui no Brasil também. 2013, 2017, 2020, 2023, tudo isso se conecta com o que aconteceu em 64, antes de 64, uma luta em que as pessoas que queriam instaurar um Estado de justiça social, de igualdade, tá? Elas não conseguiram, elas foram derrotadas, e foram derrotadas por forças internas que querem manter, continuam querendo manter privilégios e desigualdades, e forças também externas, né, de outros países. As pesquisas estão mostrando como a tortura foi ensinada, como oficiais de outros países ensinaram a torturar, e nós também fizemos o contrário, né? Ensinamos, por exemplo, no pau de arara, com todas as suas nuances de tortura, de dor, de sofrimento, também foram exportadas. O pau de arara é uma técnica que foi desenvolvida no Brasil. Você chegou a pesquisar essas origens das técnicas de tortura que foram utilizadas, não? Não, eu não, confesso que não é assim a minha, vamos dizer, especialidade de pesquisa, mas algumas coisas que eu li recentemente, me faz que ela foi muito utilizada, né, nos anos de chumbo. E eu acho que deve ter outros países, essa coisa de, sabe, é muito de arrancar as unhas, de colocar ratos, né, de que essas coisas todas a gente vê em outros países, infelizmente, isso... É o que de pior o ser humano tem, né, dentro de si. Aquilo tudo, o maior pesadelo que tiver, e a gente vê isso muito materializado também nas falas e nas práticas deste senhor que acabou de pernoitar numa embaixada, né, para tentar escapar da justiça. Olha, a gente vai... Deixa eu trazer comentários aqui do nosso público, celebrando a presença da Ela Vieco aqui conosco. Ivo Afonso: a doutora Ela possui não apenas um notório saber jurídico, mas possui uma mente brilhante, cativante, eleva o nível do programa. Com certeza, hoje eu sou aqui muito privilegiado em receber Ela Vieco. Maria de Lourdes Pavi: parabéns, Conde, que live maravilhosa, pessoal muito afetuoso aqui conosco. Regina Fagundes: é necessário um corte dessa entrevista com Ela Vieco. Teremos cortes, teremos vários, inclusive uma representação especial no sábado, em que eu vou reunir todas as entrevistas dessa série, dessa semana aqui, muito especial. Ela, pensando na situação atual do Brasil, você que, enfim, viveu momentos singulares aí da nossa história, de violência, teve acesso a relatórios sobre tortura também, está lá naquele seu artigo, descrições que te chocaram e tudo mais. Qual que é a importância? Primeiro, eu queria saber o que você está achando um pouco desse presente, das investigações, dessa
última tentativa de golpe que nós temos aqui. Infelizmente, o Brasil é um país estruturalmente golpista ainda, as elites brasileiras. Como é que você está avaliando a conduta das autoridades com relação a isso e a importância da reinstalação da Comissão de Mortos e Desaparecidos, que é uma luta que todos que estão conectados com esse espírito democrático de memória, né, da ditadura militar brasileira, estão reivindicando para um governo que foi eleito também, entre outras coisas, para isso, né, para preservar a memória democrática do país. Por que é tão importante a volta da comissão? Então, porque a comissão ela tem que terminar esse trabalho de recuperação da memória, né? E também fornecer subsídios para a responsabilização, porque o problema é que a gente não teve essa justiça de transição, né? A questão da lei da anistia também, que o Supremo está há anos, né, com embargos de declaração para decidir qual é o conceito, né, a anistia, qual é a amplitude. Então, eu acho assim, essa falta de coragem de encarar isso. Nós temos que virar essa página, e eu acho, assim, eu não consigo entender, o Brasil é um país surreal. Como é que um homem, assim, que tão grosseiro na maneira de falar, na maneira de ser, sabe? Como é que essa pessoa conseguiu ser presidente da República? Um cara que dizia, eu vi, isso Eugênia Gonzaga me falou, eu não acreditava. Um dia, quando eu estava na Câmara, passei em frente à porta, né, o deputado, desse deputado, e dizia, quem gosta de buscar osso, alguma coisa assim, é cachorro, né? Porque havia toda esse trabalho magnífico, né, que a minha querida Eugênia, que devia estar aqui presente, a Eugênia, assim, puxou muito, e outros colegas, o Marlon Weicher, eu não quero, vou ficar nesses dois, mas são muitos colegas do Ministério Público, dessa parte, assim, pulsante e entusiasmada por fazer valer os direitos, né, que foi atrás desses restos mortais dos desaparecidos, a localização deles, né? Eu passei um pouco assim, em alguns momentos, pontualmente, por exemplo, essa coisa dos militares nunca nos darem as informações. Eles tinham as informações, essas tantas queimaram, o que fizeram, mas eles eram aquela, podiam dizer não. Nós dizemos não vamos abrir. Então, é muito importante. Hoje, nos que aconteceu, por exemplo, esse último fato da Marielle, tem coisas que se diferenciam de outras investigações. Eu acho que também porque a sociedade brasileira ela está um pouco mais consciente, tem mais informações de como aconteceu, né? Mas se precisa passar a limpo essa história, e só quando todos tiverem, sabe, consciência do que aconteceu, de que foi a ideia de justiça que foi sepultada, que foi torturada, que, sabe, isso, que nós temos que partir para uma realidade diferente. Eu mutei, desculpa, eu deixei muda a minha voz aqui. Agora voltando, perdão. Recebendo o Paulo Amarante. Amarante, seja bem-vindo. Eu estava dizendo que você
uma das referências aí na resistência à ditadura, uma das referências em saúde mental no Brasil. A gente vai falar um pouquinho sobre isso também na sequência. Ela Vieco, que felicidade te receber aqui. O público está encantado com a sua presença, com o seu relato. Eu recebi agora aqui do João Amorim, né, que é professor de Direito Internacional da Unifesp. Ele diz o seguinte: a doutora Ela é uma inspiração e uma referência para todos nós. Respeito assim imenso que eu estou percebendo de toda a comunidade aqui pelo trabalho, pela presença e pelo relato aqui da Ela Vieco. Eu te agradeço muito, muito obrigado e espero em breve voltar a conversar contigo sobre esses e outros assuntos. E nós estamos aqui também, Paulo Amarante, o público está nos assistindo, né? Pressionando também pela volta da comissão, né? Nós precisamos, isso aqui é uma dignidade que a gente precisa ter. A gente sabe que a situação do país é delicada, né? Que existem sensibilidades, mas nós precisamos também impor, né? No melhor sentido da palavra, os princípios democráticos aí de termos acesso, digamos, à história brasileira. Ela Vieco, aqui no 11 News. Obrigado, querida. Tá, obrigada. E Paulo Amarante, um prazer estar com você aqui, né? Você é uma das referências também, Já ouvia falar muito. Eu trabalhei com a doutora Gilda, com a doutora Débora, lá no Ministério Público Federal, na Procuradoria, né? Geral do Direito do Cidadão. Já ouvia falar demais de você. É uma honra e uma alegria. Adorei também poder escutá-la, aprender muito aqui. Estou emocionado. Obrigado, Ela. Até a próxima.